A Unicamp é a primeira universidade do estado a aprovar cotas para pessoas trans no vestibular. A medida foi aprovada ontem por unanimidade e contempla também os travestis e pessoas não binárias. A medida já vale para o vestibular do ano que vem, mas as regras ainda vão ser publicadas em detalhes. A votação foi realizada ontem à tarde pelo Conselho Universitário, que é o órgão máximo da Unicamp. Foram 67 votos favoráveis. Ninguém foi contra. E para trazer mais detalhes para a gente, o diretor da Converge, José Alves de Freitas Neto, está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia. Quando a gente fala em votação, né, quem faz a aprovação? Então, a instância máxima da universidade é o Conselho Universitário. Ali você tem os pró-reitores, você tem os diretores das unidades, representantes de professores eleitos, representantes de funcionários, representantes dos estudantes. Então é um conjunto aí, acho que aproximadamente 81 lugares. Funciona como uma espécie de parlamento da universidade, que é ele que define as grandes regras gerais da universidade. E aí houve então esse consenso da necessidade dessa oferta. Sim, porque esse debate ele vem sendo preparado e o documento que eu tive o privilégio de presidir, esse grupo de trabalho, traz dados muito consistentes a respeito dessa política voltada para as pessoas trans, travestis e não binárias. É importante a gente distinguir que, por exemplo, claro, existem regras bem gerais de políticas de ação afirmativa, de políticas de cotas, para falar de uma maneira mais direta. Aquelas que são as mais gerais, elas envolvem o critério social, que geralmente nós atrelamos a pertencer à escola pública, ou aqueles que nós temos para as pessoas que são pretas, pardas ou indígenas, que é o critério étnico-racial. Esses são critérios gerais. Quando você tem grupos subrepresentados ou grupos que têm uma dificuldade maior, aí você faz uma política mais específica para elas. Que foi o caso do ano passado, nós aprovarmos cotas para as pessoas com deficiências e agora para as pessoas trans, travestis e binárias. Então, foi esse o entendimento do Conselho Universitário. Quando você fala em dados também, né, quais são as referências, até pensando aí nos últimos vestibulares, já tinha esse monitoramento? Olha, o que nós temos no vestibular é a indicação de pessoas com nome social. Nós não temos efetivamente dizer que toda pessoa que seja trans tem alterado o nome social, porque nós não perguntamos isso nos nossos formulários. Mas no ano passado nós tivemos 279 pessoas que se inscreveram nos processos do vestibular e do Enem, e destas 40 pessoas foram aprovadas. Então nós temos alguma demanda, sobretudo na área das artes, na área das humanidades, que são o que as pessoas com nome social mais se inscrevem na nossa universidade. Agora, pensando no texto, né, que foi aprovado, quais determinações, né, específicas constam? Então, essas vagas, assim, para cursos pequenos, com até 30 vagas, vai haver uma vaga para pessoa trans ou travesti. Para os outros cursos que têm 31 ou mais vagas, nós teremos 2 vagas. Algumas dessas vagas serão adicionais, portanto não interfere em nada na concorrência, e é isso que agora cada curso vai definir o seu papel. Ou seja, serão vagas abertas, se elas forem extraordinárias, elas serão vagas abertas que, se tiver pessoas trans habilitadas e tendo a nota, tendo o desempenho esperado no Enem, que é o mesmo desempenho cobrado dos outros candidatos e candidatas, essa pessoa será aprovada. Não tendo a nota, não tendo o desempenho, não será aprovada. Então, acho que é importante a gente ter essa sinalização para as pessoas, criou-se mais uma cota. Então, assim, existe vaga para todo mundo, tá? Ou seja, nós estamos dentro de um limite de uma política, de expansão de vagas para que a gente possa ter estudantes com esse perfil, com uma presença mais forte dentro da universidade. Ainda com detalhes a serem mais definidos, né, com relação às regras e tal, mas o que já dá para dizer com relação à comprovação da situação do trans ou da trans? A pessoa vai escrever um relato de vida, ela vai explicitar como é que foi o processo da transição, o que acontece. Então, se é um texto curto, vai ter um certo modelo, e isso vai ser analisado por uma comissão, né? Porque, afinal de contas, a gente espera, obviamente, como qualquer autodeclaração que é um documento oficial, que seja um documento relatado e verídico, né? Nós não vamos analisar, não vai ter nenhum juízo de valor sobre alguém passou por uma situação de prostituição, merece a vaga. Não. Apenas a pessoa vai relatar aquilo que ela experimentou, aquilo que a sua experiência de vida não experimentou, mas aquilo que é a sua experiência de vida
que vai ser registrada, porque, obviamente, isso é parte dos documentos comprobatórios, igual um documento RG e tal, porque se você, obviamente, usa esse critério e depois você não tem essa característica dentro da universidade, isso é uma fraude, né? Então, na verdade, a gente precisa ter esse documento escrito pelas pessoas relatando a sua própria experiência de vida. A notícia ainda é quente, né, José? Como é que vocês já estão percebendo, né, as primeiras repercussões? Exato. Né? Então, do meio acadêmico e do meio educacional, muito bem. Claro que nós sabemos também que vivemos num mundo de haters e de redes e tal, que há muitas críticas em relação a isso. Mas um dado, inclusive, que talvez a sociedade precise saber, e que foi bem apresentado, a expectativa de vida das pessoas trans é de, no máximo, 35 anos. Ou seja, é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Então, a importância da Unicamp, junto com outras universidades que já têm essas políticas, é poder sinalizar para essas pessoas que o caminho do estudo, o caminho da universidade e, consequentemente, do exercício de uma profissão é uma opção de vida. E que esses espaços acadêmicos precisam ser trabalhados para poder ser cada vez mais acolhedores. A Unicamp procura, com essa política, cumprir o seu pressuposto de compromisso com a sociedade, de ter no seu interior toda a diversidade existente na sociedade. Então, nós temos, com esse desenho, né, poder fazer políticas de acolhimento e, evidentemente, mostrar que bom, nós já temos vários estudantes trans e queremos ter mais dentro dessa perspectiva. E até o apoio que esses universitários trans já têm, né? Existe um núcleo específico de atendimento, de acolhimento dessas pessoas dentro da Unicamp, né, José? Sim, existem políticas ligadas à Diretoria de Direitos Humanos para o acolhimento de todos os perfis de estudantes, porque sabemos que entrar na universidade é uma ruptura para qualquer estudante. Você sai da sua casa, do modelo clássico da escola, e vai para a universidade, que tem exigências muito maiores, você convive com pessoas de espectros muito diferentes daquele que você tem. Geralmente eu faço analogia, como diretor de vestibular, falando para estudantes, quando você está numa escola, seja ela particular ou pública, quase todo mundo tem o mesmo perfil que você. Ou porque você mora num bairro e aquelas são as opções de lazer do bairro, aquele é o tipo de música que você escuta, aquele é o lugar que você frequenta. Quando você está no colégio elite, é a mesma coisa. Agora, quando você vai para a universidade, você vai ter ali dentro um cara da elite, um cara que vem da periferia, um cara branco, um cara preto, uma pessoa cis, uma pessoa trans e assim por diante. E a universidade ela tem que ser esse espaço para a formação da democracia, porque é o espaço em que nós discutimos ideias e é isso que a sociedade precisa. Ter capacidade de discutir ideias ao invés de simplesmente praticar a violência ou a demagogia em relação a tantos processos que nós temos vivido nos últimos anos. José, tem uma data para a publicação das regras? Olha, as regras em geral, as regras são muito simples. 1 ou 2 vagas, e o que vai depender é se os cursos serão adicionais ou não. E isso será dentro do sistema do Enem. Ou seja, o Enem hoje ele é voltado exclusivamente para a escola pública, com 2 exceções. Pessoas trans, agora, e as pessoas com deficiência, que são de escola particular, também podem concorrer dentro desse sistema. Mas essa data para divulgação disso deve acontecer apenas em agosto. Mas as linhas gerais são essas. 1 ou 2 vagas em cada um dos cursos, pensando que cursos acima de 30 terão 2 vagas oferecidas para as pessoas trans. Incentivo já foi lançado. E quero agradecer o José Alves de Freitas Neto, que é professor e diretor também da Conveste. Obrigada pela conversa. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição de vocês aí. Um abraço. 10h25. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos